Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu querido ouvinte que está acompanhando hoje mais um episódio do programa de rádio. Hoje nós estamos com um assunto que, pra ser bem sincero, eu gosto pra caramba. Esse assunto é um assunto que eu acho que eu vou considerar que eu domino bem, sabe? É um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre videogame, mas não sobre um videogame em específico, ou por exemplo, alguns jogos ou algum estilo de jogo. Hoje nós vamos falar que também é um estilo de jogo, né? Vamos combinar. Mas hoje nós vamos falar sobre um jogo que eu gosto pra caramba. Uma série de jogos, na verdade, chamada Dark Souls. Isso mesmo, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou apresentar pra vocês um pouquinho o universo do Dark Souls, que é um universo que eu gosto pra caramba, tá bom? Eu até tenho um roteirinho aqui, vou seguir ele com algumas coisas que eu anotei e dar uma explicada, dar uma passada assim bem rápida para vocês terem um contexto bem bacana desses jogos da série Dark Souls, tá? Aconselho a todos vocês que queiram uma experiência diferente, queiram uma experiência de jogo diferente e tenham um PC ou um console, né? Não precisa nem ser da nova geração, a menos que você queira jogar, por exemplo, o Demon Souls, né? Que é um jogo também que não tem a mesma história, mas é da série. Caso você queira, acho bem interessante você acabar dando uma atençãozinha pra ele também. Mas ele é exclusivo de PS5, então se você quiser acabar jogando algum jogo, esse jogo em específico, tá? Ele é exclusivo de PS5. Mas enfim, vamos voltar aqui, né, pro que interessa. Vamos lá. Vamos conversar hoje, como eu já disse, sobre Dark Souls, e que é como eu já disse também, uma série que eu gosto pra caramba. Então vamos lá. Se você é gamer, com certeza você já ouviu falar disso, que é um jogo criado pelo Hidetaka Miyazaki. Ele praticamente inventou o gênero Souls-like lá atrás com o Demon Souls, que no seu lançamento não fez tanto sucesso, infelizmente, né? Ele foi ser conhecido mais pra frente, depois do lançamento do primeiro jogo Dark Souls, ok? O primeiro jogo da série Dark Souls em específico foi lançado em 2010, certo? Ele não foi tão aclamado no começo, afinal ele era uma ideia nova, entre aspas, né? Porque antes já existiu o Demon Souls, mas ele tinha uma ideia nova e acabou que por um certo tempo o pessoal ficou meio, será? Vamos ver. Mas passou-se esse tempo, o pessoal começou a ver e entender que era um baita de um jogo. E realmente, Dark Souls é um baita de um jogo. Ele é um jogo do estilo Souls-like, né? O que é um Souls-like? Souls-like é o estilo de jogo que se encaixa os jogos que não tem mapa. Sim, Dark Souls não tem mapa na lateral para você acompanhar onde você tá. Você vai andando e tem que ir decorando os lugares que você tá andando. Parece difícil, é meio chato no começo, mas quando você pega a manha, é sensacional, é muito bom. Você tem um mapa gigante que você pode explorar, passar por cada pedacinho dele, sentir a essência, sentir cada detalhe, analisar cada espaço, e vale super a pena a exploração nesse jogo porque você encontra cada coisa diferente. Às vezes é um NPC com uma história profunda, às vezes é algum item que ele é muito útil para alguma build, né, que a gente chama, que aí no caso seria para alguma habilidade específica, né, que você precisa, e isso é sensacional na minha opinião. Mas vamos lá. Souls-like. Não tem mapa, como eu já disse. Tem também a questão de ter uma barra de vida. Pelo menos no primeiro Dark Souls era assim, você tem uma barra de vida, você tem uma barra de estamina, que controla o seu fôlego, não só para correr, mas também para atacar e rolar. Exatamente. Ele é um jogo RPG, ou seja, você pode melhorar alguns atributos que você tenha, como por exemplo força, destreza, vida. Você pode ir aumentando esses atributos
e deixando o seu personagem mais forte. Além disso, o jogo conta com várias armas diferentes, vários tipos de espadas, vários tipos de arcos, vários tipos de bestas, cada um com suas particularidades e cada um para uma classe, né, que a gente chama, cada um para um... Nossa, eu não sei como que eu posso explicar para vocês de uma forma mais simplificada, mas acredito que classe seja o mais tranquilo. Já eu explico o que exatamente é classes, mas cada um para uma classe diferente. Se você quiser ser, por exemplo, um mago, que é uma classe, né? Existem várias classes, tem a classe do mago, tem o piromante que mexe com fogo, né? Tem também o guerreiro, tem também o bandido, que ele é uma classe um pouco mais especializada em destreza, com armas rápidas, né, que batem bem mais rápido. A classe de força é uma classe que prioriza armas grandes e pesadas que dão um dano brutal. A classe de piromante mexe com magias de fogo. A classe de mago mexe só com magias normais ou magias de cristais. Muito interessante, vale super a pena você explorar esse universo do Dark Souls. O primeiro jogo, ele é, na minha opinião, sensacional. Eu acredito que, na minha opinião, o melhor mesmo seja o terceiro jogo. Ele foi o primeiro que eu joguei, eu tenho uma memória muito boa dele na minha mente, certo? E, porém, o primeiro jogo ele tem um destaque sensacional, que é no game design, né? No design do mapa, em como o mapa ele é totalmente interligado. Cada pedacinho do mapa se interliga em várias áreas diferentes. Quando você vê, você tá num lugar muito longe e aí você dá uma volta e chega no lugar principal lá e você escuta aquela musiquinha e você entende que aquele lugar é seguro. Tem vários atalhos, vários locais pequenininhos para você se encaixar ali e entrar e conseguir chegar no que você precisa. Tem vários chefes maravilhosos, como por exemplo a luta emblemática dos videogames contra o Ornstein, o matador de dragões, e o Smaug, o carrasco, que são dois chefes ao mesmo tempo, um sendo magro, pequeno e rápido, e o outro sendo grandão, bruto e forte, com ataques mais lentos. Isso cria uma experiência para o jogador que é muito única e muito gostosa. Você passa muita raiva, porque o jogo é bem complicado, ele é bem difícil, porém, quando você pega a manha, ele se torna super tranquilo e ele se torna absolute cinema, né? Como diz aquele meme, ou seja, cinema absoluto. No caso, seria videogame absoluto. E eu acredito que isso que é o mais legal nos jogos, e acredito que mais jogos deveriam ser assim, principalmente agora na atualidade. Não tem mais tantos jogos, pelo menos na minha opinião, que passem essa sensação maravilhosa assim, que dão essa experiência diferenciada pro jogador. E eu espero muito que a gente tenha jogos assim, mais jogos assim, na verdade, né? Bom, temos vários NPCs no jogo. O que são NPCs? São aqueles bonequinhos, né? O que é NPC, né? Vamos lá. NPC, na verdade, é um personagem do jogo que ele não é controlado por outra pessoa, né? Porém, ele tem alguns diálogos, você pode conversar com ele, entender um pouco da história dele. Ele pode te vender algum item que pode ser útil, ele pode upar, ou seja, melhorar as suas armas de uma forma mais interessante para deixar elas ou de fogo, ou de poder sagrado, ou de poder mágico, e deixar ela mais forte em si, normal. Isso é muito legal. Tem várias histórias de vários NPCs que são até emocionantes para falar para vocês. Como, por exemplo, a história do NPC Solaire, né? O Solaire, ele é um baita amigo nosso, você já encontra ele lá numa das primeiras partes do jogo e ele vai acompanhando a sua jornada até o momento em que você encontra ele infectado por um bicho e você acaba tendo que matá-lo, e isso é muito triste, a gente realmente fica tocado com isso, porque ele é nosso amigo, ele tá acompanhando a gente, e aí quando você vê, você acaba tendo que eliminar ele porque ele tá infectado por outro bicho.
Existe uma forma de curar ele. Eu tô jogando agora de novo o jogo, eu tô rejogando ele agora e eu infelizmente não consegui curar ele, então eu tive que matar ele, fiquei deprê pra caramba. E isso que é legal, a história, ela te prende mesmo. Isso porque a história é super difícil de entender, é bem complexa. Pra você entender, você tem que passar por vários itens com descrições e tudo mais. É bem complexo, mas é bem legal. Bom, eu acredito que com esse meu depoimento eu tenha convencido você que ainda não jogou o jogo a dar uma experimentada, dar uma olhadinha nele. E vale super a pena de verdade. Eu aconselho muito que vocês cheguem a dar uma olhada no jogo, nem que seja em gameplay a primeira instância, né, pra você dar uma olhada como que é, ver, se habituar um pouco mais, às vezes ler um pouco da história, é interessante, pra depois aí sim você embarcar nesse universo muito massa e obscuro do Dark Souls. Gente, eu sou o João Vitor, esse foi o programa Cópia de Rádio, amanhã tem mais.